Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Isso que eu vou te contar agora não está nas primeiras páginas dos jornais, aconteceu para nós de madrugada. O nosso Daniel Alves, jogador de futebol, foi condenado no seu julgamento na Espanha. Ele pegou 4 anos e 6 meses por estupro e ainda vai ter que pagar uma indenização à vítima de 150 mil euros. Cabem 2 níveis de recurso: a um Tribunal Superior da Catalunha e ao STF da Espanha. A dúvida agora, eu não tenho muitas dúvidas do que vai acontecer, é se ele espera esse julgamento solto ou se ele continua preso. Pela perspectiva espanhola, Daniel Alves pode se refugiar, pode voltar para o Brasil. Aí ele fica praticamente inalcançável pela justiça da Espanha e aí fugir desse julgamento da justiça ibérica. Então, dificilmente ele será liberado antes do julgamento final. Mas vamos aguardar, tudo pode acontecer quando se trata da cabeça de juiz. Não são muito diferentes no mundo todo. São um pouco diferentes, mas não muito. Não estou criticando os juízes, estou simplesmente fazendo uma constatação. Bom, as outras notícias estão nos jornais. O jornal Folha de São Paulo cobre a presença de Blinken em São Paulo. Ele veio para a reunião do G20 e foi conversar com o Lula, né? A fotografia, para mim, é uma fotografia sugestiva. É o fone que os dois usam, claro, onde estão os intérpretes. Tiveram uma reunião mais longa que a programada, devem ter discutido, claro, evidentemente, as relações do Brasil com os Estados Unidos e o que realmente permeou essa reunião, pelo menos nos próximos dias a gente não vai ficar sabendo. A gente sabe do óbvio, Venezuela, questão de Esequibo, essa história de Israel com o infeliz pronunciamento do Lula, essas coisas óbvias, claro que eles devem ter conversado. Aí devem ter se aprofundado mais, devem ter conversado sobre Mercosul, Argentina, enfim, Ucrânia. Quer dizer, há coisas em que os Estados Unidos têm interesse de ter o Brasil ao seu lado. Um amigo meu lembrou que a penetração chinesa nas Américas, enfim, é uma conversa entre 2 figuras importantes de 2 governos amigos. Blinken, muito diplomata, saiu dizendo que tudo bem, aquele sorriso de aeromoça, as relações são ótimas e tudo, mas eles devem ter discutido também as diferenças. O que eu noto aqui é que os dois tentando se entender, né? A simbologia dessa foto, com dificuldades para se entender no fone que traz a voz dos intérpretes ou do intérprete. Parece que era uma intérprete da reunião. Os dois tentando cordialmente se ouvir e o mundo, né, atrás do Blinken. Ele é soft, né? Calminho, fala baixo, não fez nenhuma declaração sobre os acontecimentos imediatos aqui, mostrou a discordância dele sobre o que o Lula falou com muito tato, né?
secretário dos Estados Unidos diz a Lula que não há genocídio em Gaza. Essa palavra genocídio tem um peso específico, uma definição, uma tipificação específica, e é usado à torta e à direita pelo Lula, como ele usou o Holocausto também. Isso, enfim, mas não foi esse o objetivo da reunião. É claro que os Estados Unidos, que são um aliado de Israel, né, aliado de todo momento, gostaria de uma reaproximação. Essa é a tendência, uma reaproximação. E, inclusive, ontem dizia-se que setores mais radicais do PT propugnavam a expulsão do embaixador de Israel no Brasil, porque ele falou, não falou, diz que me diz que, e o fato é o seguinte: isso vai acabar, as relações vão se aquecer de novo, está no Senado tramitando, e aí vai dar uma parada, um acordo militar entre Brasil e Israel, troca de informações, armamentos, etc. Não deve ser nada muito próximo, muito íntimo, mas isso está em andamento e parece que nesses dias conturbados das relações Brasil-Israel vai dar uma brecada nesse projeto. Que mais? O ex-presidente Bolsonaro tem um depoimento marcado para hoje na Polícia Federal. Ele deveria, quer dizer, o escopo da reunião, o objetivo, é ouvi-lo sobre essa história de golpe, suposto golpe, que ele teria supostamente chefiado e tal, e ele, dizendo que a defesa não teve acesso a todo o material, a todo o processo, disse que não ia responder, é se manter em silêncio. Inclusive, pediu o adiamento da reunião e isso não foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Xandão. Que mais? No próximo domingo, né, está um esforço muito grande dos bolsonaristas, especialmente nas redes sociais, no sentido de fazer uma grande manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista. Está sendo vendido como uma espécie de apoio à democracia, etc., etc. O PT se insurgiu, tem uma ação para proibir tudo isso, né? E é uma tentativa de dar um reforço, não tem consequências políticas diretas, mas um reforço na imagem do Bolsonaro. Se for um sucesso, se a Avenida Paulista ficar lotada, tudo isso, é um termômetro da popularidade que os bolsonaristas pensam que seu chefe tem, e, na minha opinião, tem mesmo. Aliás, falando nisso, o candidato do Lula, né, está empatado com o prefeito Nunes, né, na pesquisa Paraná para a Prefeitura de São Paulo. Não está fácil, todo mundo dava como certa a vitória do PT, o prefeito está reagindo, está despejando um dinheirão de publicidade, tem um bom dinheiro para fazer algumas obras, elas começam a brotar na cidade e o prefeito vai ganhando certa popularidade em direção às eleições. Vamos ver o que tem aqui. Eu estou com o Poder Drive na mão, esse boletim super interessante. O essencial de hoje, 7 tópicos para acompanhar. Lula reúne-se com Lira e líderes da Câmara. Isso é para dar uma ensaiada em como vão ser as relações do Congresso com o presidente Lula. Há dificuldades pelo caminho, né? Tem projetos aí delicados e, a meu ver, erros do governo que vão ter que ser contornados no Congresso.
daqui a pouco a gente fala. Outra coisa importante é a posse do Flávio Dino no STF. Tem toda uma vida jurídica e política, agora vai para o STF. Bolsonaro comparece à PF para depoimento sobre a suposta tentativa de golpe. G20 realiza o segundo dia de reunião dos ministros de Relações Exteriores no Rio. O Lula deve receber hoje o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. É o outro lado, vai ouvir o que o Lavrov tem a dizer. A arrecadação, saem os números de janeiro, imposto de renda, Receita Federal abre consulta lote residual de reconstituição. Conselho de Administração da Vale faz nova reunião em busca de consenso por CEO. Na sua posse, Dino optou por não celebrar, né, a posse na corte. Participa de uma missa na Catedral de Brasília às 19 horas. A solenidade contará com a presença de familiares e amigos do novo ministro. Aí o boletim informa a trajetória política dele, foi governador do Maranhão, ministro da Segurança Pública, e diz que ele é de família tradicional do Amazonas. Isso eu não sabia, pensei que era do Maranhão mesmo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Lula terá encontro com Lira. O petista se reuniu às 19 horas com o presidente da Câmara. Líderes de partidos da base de apoio do governo participam da reunião. O presidente tem se empenhado pessoalmente nesta semana para evitar uma piora nas relações com o Congresso. Um dos temas da reunião de hoje, aí que pesa, né? É a MP que o governo soltou de repente, contrariando decisões do Congresso, e soltou de surpresa, sem avisar, né? Trata-se da reoneração da folha de pagamento daqueles 17 setores da economia e o fim do PERSE para o setor de eventos. Claro, todo mundo quer manter o osso que ganhou, prorrogar sob ameaça de demissões, prejuízos, as benesses que recebem do Tesouro Nacional, e o Ministério da Fazenda, o Fernando Haddad, gostaria de encerrar esse apoio que representa alguns milhões de reais dos quais o governo abre mão. O governo tenta salvar alguma parte do projeto. A ideia é dar uma flexibilizada no projeto, uma disfarçada, e transformá-lo, a gente fala projeto, mas é MP, transformar essa MP num projeto de lei, senão vai ser rechaçado pelo Congresso Nacional. Não há dúvida nenhuma a esse respeito. Olha, está aqui, quer ver? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reuniu-se com Fernando Haddad ontem. Falaram sobre o andamento da MP 1202 de 2023. Essa tal MP que acabou com que instituiu a reoneração desses 17 setores da economia. Ficou acertado que o governo enviará um projeto de lei para tratar de reoneração da folha. Assim, pode ser que o governo abra mão até de tudo, mas fica uma saída honrosa, né? Ninguém é derrotado. Todo mundo perde, mas ninguém é derrotado, e os 17 setores saem felicíssimos. E aí, na hora que terminar o período, eu não sei até quando vai, evidentemente os 17 setores tentarão de novo, se possível, transformar numa lei permanente. Os outros também querem, os outros também são filhos de Deus, também querem
essa desconto enorme, gigantesco nos impostos. Aí você joga com sempre essa ameaça de ter que fazer milhares de demissões, de entrar em parafuso, vai para o prejuízo e tal, isso assusta um pouco os governos. O presidente Lula e o secretário de Estado, Antony Blinken, concordaram sobre a necessidade da criação de um Estado palestino para encerrar o conflito em Gaza. Os dois se reuniram ontem por quase 2 horas no Planalto. A superdireita israelense, que faz parte da composição do gabinete hoje, não quer essa criação do Estado. Eles acham que a Cisjordânia, que eles chamam pelo nome bíblico, deve fazer parte do grande Israel, tem essa visão bíblica do que seria um Estado judeu, e realmente não há empenho, e ainda o governo faz vistas grossas para a instalação de colônias em território que seria futura área do Estado palestino. Essas colônias vão aumentando a dificuldade de um acordo, porque vai ter que tirar esse pessoal, dessas áreas. Quer dizer, está se formando a visão de que há necessidade de um Estado palestino, de 2 estados. Eu gosto dessa ideia. Ela não é fácil de ser implementada, visto que os palestinos também estão divididos. O Hamas governa a faixa de Gaza, do outro lado está o pessoal palestino mais moderado na Cisjordânia. Lula defendeu uma reforma da ONU, do Conselho de Segurança, também não é novidade nenhuma. Eu acho que se reformar vai dar uma grande volta para ficar a mesma coisa. As grandes potências não vão querer se ombrear com pequenos países para ter uma força igual dentro da ONU, e nem aqui entre nós faz sentido. Parece interessante dizer somos todos iguais, o voto do Gabão tem a mesma força que o voto americano ou russo, mas não é bem assim na realidade. Isso ainda vai demorar, eu acho que vai acontecer em algum momento, mas as grandes potências não vão abrir mão do seu direito de veto na ONU, no Conselho de Segurança, etc., etc. Matthew Miller, porta-voz da Casa Branca, disse que Blinken deixou claro no encontro que os Estados Unidos não concorda com as declarações de Lula, comparando os ataques em Gaza às ações de Hitler. O grupo de chanceleres se reúne no segundo dia, são as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia, e, a partir deste ano, a União Africana. O encontro, realizado na Marina da Glória, no Rio, às 13 horas, abrigará uma declaração de encerramento. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representa o Brasil nessa importante reunião, que é preparatória para uma reunião de chefes de Estado. O ministro de Relações Exteriores do Brasil abriu ontem a cúpula de chanceleres e não citou Israel diretamente. O governo brasileiro, informa esse boletim, quer evitar uma escalada de tensão para que o embate não ofusque o encontro. Lula versus Israel. O ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz, divulgou um vídeo em que aparece ao lado da brasileira Rafael Tristman, de 20 anos. Ela estava naquela rave atacada pelo Hamas em 7 de outubro de 23. Seu namorado foi morto pelo grupo extremista Hamas. O Blinken, que é judeu, contou para o Lula a história de seu padrasto e do seu sofrimento
ao ser enviado, ainda muito jovem, para um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Está aqui, ó. Segundo relatos, ao reafirmar a posição americana pró-Tel Aviv, Blinken não citou diretamente a fala de Lula. Judeu, secretário de Estado dos Estados Unidos, contou a história de seu padrasto, Pizar, morto em 2015, mandado criança a um campo de concentração nazista. Enfim, você vê que tem marcas do Holocausto até na família do secretário de Estado americano. Uma coisa triste a registrar foi a morte ontem. Ele ia ser operado de um problema vascular do ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore. Pastore era, aí não é porque morreu não, era uma figura brilhante. Alunos dele contam que muitas aulas que ele dava na Faculdade de Economia da USP terminavam com os alunos de pé aplaudindo a aula que ele havia acabado de dar, pela qualidade, pela clareza e pelo conhecimento que ele tinha. Afonso Celso Pastore, eu tinha uma relação muito cordial com ele, especialmente como editor da Folha de São Paulo. Em momentos difíceis, ele era uma das pessoas que eu gostava de consultar pela clareza, objetividade e imparcialidade técnica que esse homem tinha. É uma estatura, né, de ser humano, uma estatura de técnico, uma estatura de visão técnico-política que o Brasil perde. O editorial da Folha hoje é: governo Netanyahu é obstáculo para a paz. Esse Netanyahu está simplesmente enchendo o saco do mundo. Ele é uma figura endiabrada, tem uma visão populista, né, e está, a meu ver, levando Israel por uma trombada com o mundo. Não é que ele não sabe, ele sabe demais, é muito esperto, é uma raposa, mas joga não nos interesses de Israel e no futuro das relações de Israel com o mundo, mas joga no seu próprio interesse político. Tem gente que acha, e eu também desconfio, que ele prorroga essa guerra com o Hamas para tirar proveito, né? Para tirar proveito, ele precisa sair bem, porque a perspectiva é, terminada a guerra, ele perder o cargo de primeiro-ministro, e se ele sair, ele quer sair muito bem, quer sair honrado e, se possível, vítima das circunstâncias. Histórico do STF, diz a Folha, e ofensas de Bolsonaro mantém Moraes à frente da investigação. Tem outra morte do sociólogo Luiz Werneck Viana, que morreu aos 85 anos no Rio. Referência nas ciências sociais, foi opositor da ditadura e crítico da Lava Jato. O ministro Fux autorizou a quebra de sigilo de Janones em caso das rachadinhas. Por aí, eu acho que a imagem do Janones está naufragando, se é que não fracassou, não naufragou. Evangélicos veem Lula distante e erros em fala sobre o Holocausto. Tradicionalmente, a grande maioria dos evangélicos apoia, por razões religiosas, o Estado de Israel, e aí uma chance, né, de mais um apoio a Israel nessa deliberação, nessa fala bárbara, né, imperdoável do presidente Lula. O fato é o seguinte: se você olhar a história, na história do mundo, você não vai encontrar ação mais dura, mais bárbara
mais cruel que o Holocausto. O Holocausto foi uma industrialização da morte, especialmente dos judeus. Sobrou também para ciganos e homossexuais. Quem o Hitler considerava baixo nível como humanidade, os alemães eram maravilhosos, super maravilhosos para Hitler, e outras raças como os judeus eram inferiores e mereciam morrer. Ele criou uma indústria da morte. Campos de concentração, fuzilamentos, trabalhos forçados, tortura, experiências científicas, tudo isso levando à morte cerca de 6 milhões de judeus. Não dá para perdoar esse tipo de coisa. Tem uma notícia aqui embaixo que é o jornalista Marcos Uchoa, aquele que era da Globo e começou a entrevistar o Lula nas suas lives. As lives do Lula não deram certo, tanto que ele já está deixando o Uchoa, que entrevistava nas lives, deixou o governo, a EBC, por motivos pessoais. Não contou o porquê, ele disse que é motivos pessoais, não tem nada a ver. Ele foi um repórter de destaque na Globo. O Uchoa disse não saber se o programa será retomado e que nunca participou de reuniões sobre esse tema. Contou ainda que avisou Lula da sua decisão antes da viagem ao Egito e à Etiópia. Deve ter se enjoado, né? Inclusive, as lives do Lula têm sido um fracasso. Por quê? Não me perguntem. Gestão de Tarcísio dá cargo a casal ligado à chefia da Casa Civil. Deixa eu pegar o Estadão. Deu cargo, não deu cargo, é um problema, mas é um problema menor do que esses que eu vou colocar, falando em Tarcísio. Olha, Tarcísio rebaixa coronéis e crise se instaura na PM de São Paulo. Ao todo, 34 oficiais foram removidos de funções pelo governador. Ninguém sabe exatamente por quê, mas se desconfia que tem a ver com esse banho de sangue na Baixada Santista, né, onde tudo indica, parece, né, não vou falar, que há uma retaliação com 30 mortes de supostos criminosos, uma retaliação devido à morte de PMs, de policiais. Então, claro que o Tarcísio está preocupado. Aí, ao todo, 34 coronéis foram transferidos, entre eles o número 2 da instituição, José Alexander de Albuquerque Freixo, rebaixado de função, assim como outros oficiais. O novo subcomandante será José Augusto Coutinho, ligado ao secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, que é um ex-PM também. Um grupo de oficiais insatisfeitos vê tentativa de interferência política na PM, onde há resistência política do secretário. Derrite se opõe ao aumento de câmeras nos uniformes dos policiais e é adepto de operações extensivas como as feitas na Baixada Santista. O governo diz que apenas antecipou o movimento para dar maior mobilidade à carreira dos PMs. Daqui a alguns dias a gente vai conhecer os detalhes dessa história. Sobre esse banho de sangue na Baixada Santista, o Estadão tem um editorial, tem 2 editoriais hoje bem firmes. Banho de sangue na Baixada Santista. Se a operação para vingar a morte de 3 policiais tinha como objetivo matar o maior número de pessoas, é um sucesso. Se a ideia era pegar os assassinos e melhorar a segurança, é um fracasso. E aí o Estadão faz uma análise da visita do presidente Lula à África, mais exatamente ao Egito e à Etiópia. O passeio de Lula na África
é desanimador que desde os anos 70 o país siga desperdiçando negócios de amplo interesse nacional na África. Em recente visita, Lula provou que de lá quer só o eco das suas ambições internacionais. E tem um negócio a mais aqui, que eu quero te ressaltar. No presídio de Mossoró, os fugitivos ainda estão dando um baile. Já tem mais de 500 homens das forças de segurança tentando capturá-los, né? É uma vergonha que não o tenham feito até agora. Descobriu-se que essa empresa que está fazendo reformas, contratadas para reformas e tal, e que dizem que as ferramentas que eles arranjaram, alicate, foram tiradas do material dessa empresa, a empresa pertence a um laranja. É uma pessoa que não tem bens e é sustentado pelos projetos sociais do governo. Quer dizer, tem alguma coisa atrás disso cuja explicação não está muito clara. Que tem problema, tem. Que tem problema, tem que ser apurado. Olha, para presídio de segurança máxima, aliás, de insegurança máxima. Quem tomou café conosco? Está aqui a lista produzida pelo nosso querido, está melhorando a caligrafia dele. Está fazendo curso de caligrafia? Não. Tá. Lá vamos nós, então. Luciene Sá, Leia Silva, Rafael Jaques, Gediel Cupertino, Avangildo Rodrigues, Naurícia Carvalho, Maurícia ou Naurícia? Maurícia Carvalho, oi Maurícia. Davidson Carvalho, Raquel Albuini, Neylor Santos, Daniel Doini, Alain Cuxinier, Cleusa Gon, Wellington Brandão, Gustavo Preza, de Araranguá, é Santa Catarina, Harley Siqueira, Teresina, você pôs Teresina, Ceará, é Sergipe. Não é, Teresina é capital do Piauí ainda. Ele colocou como Sergipe. Vai ver que mudou e a gente não sabe. Fátima Camargo, de Anápolis, Stelhauer Fagundes, de Cajazeiras, na Paraíba. Pessoal, amanhã é sexta-feira, hoje está acontecendo um monte de coisas, né? Vamos passar o dia de hoje na expectativa de que o noticiário, os fatos, levem o Brasil para frente e não para trás, como só ia acontecer. Muito obrigado por sua atenção, até amanhã e tenha um bom dia.